Estou muito alegre, de receber esse convite. A gente está atravessando a Macedônia e assim conhecendo mais uma partícula de Cristo. Eu me chamo Pastor Robson Silveira e estamos ali tocando a obra da Igreja Batista, renovando a esperança em Jesus Cristo. E eu sempre digo, irmão, sou batista, mas eu tenho sangue na minha veia. Até se eu cortar meu cabelo e jogar um pedaço no chão, tem fogo. Amém? Amém. Porque ser pentecostal é viver em avivamento 24 horas. Eu vi a missionária falando aqui a respeito de luta. Quem não está passando? Quem não está? Chegou um momento também que eu pensei em fechar o ministério. Passei tanta luta que eu disse, Senhor, vai chegar ao fim. Mas é bom quando a gente fala isso. É bom quando a gente pensa em desistir. Porque a gente reconhece que somos ser humano. Tem muitos aí que eles pensam que é super-homem, super-mulher, mas não tem esse super-homem. O próprio Jesus não foi super-homem. Jesus sentiu agonia quando ele disse, Pai, se for possível, passe de mim. Ele não queria largar o discípulo. Ele não queria sofrer naquele momento. E depois ele volta e diz, se for possível, faça a sua vontade. Só Lucas vai dizer que quando ele estava orando na agonia, o seu suor se transformou-se em gota de sangue. Imagine o estresse de Jesus nesse momento. Imagine a dor, o coração batendo, ele já prevendo o que ia acontecer com ele. Assim é nós, assim é a gente, querido. Ele disse que na carne ele venceu o pecado e destruiu a morte. Amém. Lucas capítulo 7, no seu versículo de número 20 até o 22, eu quero que você, 15, versículo 20 até o 22. Amém, querido? Eu confesso para os irmãos que eu tive um descanso hoje à tarde. Quando eu levantei, eu ia ligar para a obreira Fabiana e dizer a ela que eu não vinha. Mandei um zap, ela não respondeu. E quando eu fui já em cima do horário, eu fiquei meio assim. Falei, Senhor, eu vou porque eu já tinha falado, a não ser que acontecesse algo extraordinário para que eu não pudesse estar aqui. Mas aqui estou conhecendo mais uma partícula de Cristo, o apóstolo aqui, o nosso pastor Marcelo também, eu quero que os irmãos cheguem perto do horário e me avisem que eu sou chato no horário. Não adianta que eu pular de um lado, pular de outro. Não adianta que eu me estribuchar todo para administrar a palavra, se você está olhando o relógio para ir para casa. Jesus só abençoa conforme a sua condição. O apóstolo Paulo pregando a palavra, a Bíblia diz que ele rompeu o dia. Chegando à tarde, eu creio que foi o jovem Títico, ele observando a Paulo, sentiu o sono e caiu, quebrou o pescoço. O único momento que a Bíblia registra que Paulo parou de pregar e foi lá, orou por ele e ele voltou. A Bíblia diz que Paulo volta para pregar e entrou pela noite. A palavra, se a palavra não fizer hoje com o fim da campanha, nada mais vai fazer. Amém? 15, 20 ao 22. Então, levantando-se, foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. O filho disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse-lhe ao seu servo, trazei depressa a melhor túnica, vestiu com ela e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Podeis sentar em nome do Senhor Jesus.
sabe, fim de campanha, a gente sabe essa parábola aqui de Jesus. Jesus contrariou a lei da natureza. Jesus paradoxou aqui algo que eu pude observar quando ele começa a narrar a história do filho. Por certo, tinha que ser o filho mais velho, mas ele, para contrariar, ele pega o filho mais novo. Por quê, pastor? Porque o filho mais novo não tinha experiência tamanha que o filho mais velho. E ele pega o filho mais novo porque ele sabe que ele ia mexer com a mente de muitas pessoas ali. Eu não sei, eu não posso trazer a parábola em si, materialmente falando, para hoje, para nosso tempo. Mas eu posso tentar, se o Espírito Santo me permitir, e se vocês permitirem também, eu posso levar vocês até lá. Com esta palavra aqui, eu posso tirar exemplos no tempo de hoje. A Bíblia vai contar que Jesus, ele falando-se, dizendo que o seu filho mais moço, ele diz: Pai, me dê a parte da herança que me pertence. A gente sabe, no tempo de hoje, que a gente só pode tomar posse da herança dos nossos pais ou de alguns bens que lhe resta é se os pais vierem a óbito. Enquanto o pai estiver vivo, ele pode ter fazenda, ele pode ter casa, mas segundo a lei, a não ser que ele ter de boa mente, de boa vontade, mas para dividir só se for a óbito. E Jesus aqui, ele está contrariando a lei da natureza. Ou seja, quando nós, seres humanos, saímos da presença de Cristo, estamos contrariando a lei do Espírito Santo, porque a lei do Espírito Santo é liberdade. Eu sempre digo aos irmãos que Deus, Ele nos deu, aliás, algo que talvez Ele se arrependeu, é o livre-arbítrio. A gente pode ir aonde a gente quer, a gente pode fazer o que queremos, mas isso não dá direito à nossa salvação. A Bíblia diz que o filho aqui, ele tinha direito de pedir a sua parte da sua herança. E por isso o seu pai, ele ainda tenta trazer-lhe um conselho para o seu filho, mas ele não queria. O seu pai, por certo, deu um tempo. E dentro desse tempo ele resolveu ajuntar tudo e partir. A Bíblia diz que por causa do livre-arbítrio, este filho, ele sai do seu pai, levando consigo um pedaço do coração do seu velho pai. A Bíblia vai dizer que aonde ele chega, querido, ele encontra amigos, aliás, falsos amigos, porque enquanto ele tinha dinheiro, ele tinha amigo, ele tinha namorada, ele tinha amizade, que talvez jurou dar a sua própria vida. Mas a Bíblia vai dizer que naquela terra, quando fala naquela terra, fala-se desse cidadão que chegou um dia com dinheiro, esboçando a sua riqueza, mas agora ele vem a perder. E quando ele vem a perder, ele cai em si e lembra do seu velho pai. Mas a Bíblia diz, querido, que ele não podia regressar. O que é que ele foi fazer? Procurar um trabalho naquele lugar. O homem que talvez antigamente não sabia o que era o trabalho, mas dessa vez, por causa do seu livre-arbítrio, ele vai ter que trabalhar. Mas chegando lá, para quebrar o orgulho daquele jovem, a única coisa que ele achou era passar
apacentar os porcos. Eu já tomei conta de porco, querido. Eu quero te dizer que para um homem que tinha alguma coisa e agora está tomando conta de porcos, é uma coisa humilhante, é uma coisa degradante. E aquele filho, por causa de uma atitude errante, ele teve que pagar pelos seus atos, ele teve que pagar pelos seus erros. A Bíblia diz que quando ele chega, que ele vai dar comida às colotas dos porcos, o resto dos porcos, ele cai em si porque ele teve fome, porque o seu Senhor, por certo, não deu a sua comida, e ele sente vontade de se alimentar como a lota dos porcos. A Bíblia diz que ele cai em si, e ele lembra que ele tinha uma cama, ele lembra que tinha um lençol, ele lembrava que tinha um velho pai, que ele tinha que tomar benção toda manhã, ele tinha que tomar benção toda tarde. Ele lembra que tinha um irmão que mesmo chato, mas o amava. Ele lembra que tinha um irmão que mesmo pegando no pé dele, dando-lhe conselho que talvez rasgava o seu coração, mas era o seu irmão. E ele diz: quantos trabalhadores do meu pai estão agora neste momento dormindo em uma bela cama, almoçando uma boa comida, e eu aqui pereço de fome. Ele toma uma atitude que todos têm que tomar, apesar do livre-arbítrio, mas a força de vontade de voltar para o seu velho pai falou mais alto. E ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, mas não sou digno de ser chamado teu filho. Me recebe como um dos seus jornaleiros. Mas eu quero abrir um parênteses aqui e quero dizer que esse menino aqui conhecia o seu pai. Ele sabia que o seu pai não era tão mau. Ele sabia que se ele regressasse com as suas palavras, o seu pai iria receber, não como jornaleiro, mas como seu velho filho, e ele ia esquecer que ele dividiu algo que não era para dividir. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer que ele agora caminha não sei quantos dias, e ele ainda na porta da fazenda, talvez todo barbudo, talvez fedendo, que não deu tempo de tomar banho, porque quando a saudade bate no peito, querido, a gente não enxerga a realidade, a gente quer chegar no local, e por certo, quem sabe aquele jovem toma o seu rumo, mas quem sabe ele chega barbudo, todo acabado, porque o pecado destrói o ser humano. E quando o seu velho pai o avistou, a Bíblia diz que ele sai correndo, versículo 20, ele abraça o seu filho. A Bíblia vai dizer que ele não conversa nada com o seu filho. O seu filho diz: pai, pequei contra o céu. Ele não quis saber se seu filho estava fedendo, ele não quis saber se teu filho estava barbudo, ele não quis saber se teu filho vivia numa cidade mendigando. Apenas ele abraçou, ele coloca para dentro, chama o seu servo e diz: olha, faz o seguinte, dá um banho nesse cabra aqui, pega uma túnica maravilhosa, pega uma sandália, coloca nos pés e coloca um anel no seu dedo. Aleluia. Se o tempo, querido, me fizer a boa vontade, eu quero pregar subordinado ao tema as 8 joias que tinha no anel desse jovem. 8 joias que o crente não pode perder. Aleluia, Deus. Aliança, joia, anel, fala de conserto. Por certo, ele tinha aquele anel no seu dedo, e por ele sair do seu pai, da sua fazenda, ele tira, e ele coloca em cima da mesa, dizendo o seguinte: pai, esse anel não me serve mais, porque eu não sou mais seu filho a partir de hoje, porque eu sei o dogma daqui desta casa, eu quero a minha parte de fazenda. Quem sabe ele diz: pai, eu vou sair, não sei se eu vou te ver mais. Quem sabe ele diz: pai, talvez eu não vou ter oportunidade para voltar, pai, talvez eu não vou ter oportunidade de me consertar, pai, talvez eu não vou ter oportunidade de te ver mais, mas está aqui o seu anel, mas o mesmo anel que ele deixou, quando ele volta, ele encontra. Aleluia, Jesus. Porque o anel fala de reconciliação. Aleluia, Deus. Eu quero só retratar aqui a primeira coisa que o jovem
A terceira coisa é isso tudo separa ele. Ele perde a sensibilidade e entra nele a sensualidade. Ele tem uma destruição espiritual. E agora ele passa por uma humilhação. E depois da humilhação ele tem fome. Aleluia, Jesus. Não tem uma coisa que acaba o ser humano. Duas coisas. É a humilhação e a pessoa passa fome. Enquanto, queridos, a gente está fora da presença de Deus, enquanto as jovens são bonitas, são atraentes, até aí tá bom. Enquanto os jovens são playboy, até aí tá bom. Mas quando cansa, encontra ele. Quando a AIDS encontra ele, é tuberculose. Ele se transforma, ou seja, Deus muitas vezes permite para te castigar, para saber que a sua velha aliança está quebrada, que você tem que voltar para o seu velho pai. Aleluia, Jesus. Querido, eu já passei fome, eu já comi lixo, eu já dormi dentro do lixo ali em Salvador, num lugar que se chama Tranqueiro Leve no bairro, e eu não tinha precisão porque meus pais trabalhavam, e eu sei o que é passar fome, eu sei o que é passar por humilhação. Tem mulher que chega pra gente e diz: pastor, ora por mim porque meu esposo está me humilhando. Mas ela esquece que ela é mulher de Deus e ela não carece de passar tanto tempo por essa humilhação, porque ela tem dois joelhos e ela é filha do Deus que é capaz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Muito casamento destruído porque as esposas têm perdido as alianças patrimoniais, a aliança conjugal. Primeiro, querido, a gente tem que cuidar das coisas de Deus. Eu não estou doutrinando a igreja. Primeiro temos que cuidar das coisas do alto, depois da nossa família. Aí então fazemos a obra. Quem sabe tem mulher aqui que você precisa ouvir esta palavra. Tem homem aqui que precisa ouvir e ouça e coloque em prática. Aleluia, Jesus. Porque tem muitos homens e mulheres de Deus sendo humilhado, porque não reconhece a palavra e não aceita a palavra do jeito que a palavra é. Ele foi humilhado, ele teve fome, e quando ele tem fome, ele está num piores momento da vida do ser humano. Eu posso até saciar minha sede com água, mas a água não mata a fome. O nosso corpo precisa de alimento. Tem pessoas aqui, apóstolo, que está anêmico espiritual. Deus está me dizendo agora aqui. Aleluia. Está passando fome espiritual. Tem oportunidade de orar, mas não ora. Tem oportunidade de buscar a Deus, mas não busca. Enquanto está tudo em paz, ela foca a sua expectativa espiritualmente falando. Mas quando começa a guerra dentro de casa, quando o esposo começa a se levantar, quando o vizinho começa a se atribular, ela corre desesperada. Mas se você permanecer na rocha, a tribulação só vai produzir experiência. Aleluia, Jesus. E esse jovem tinha isso. Ele teve fome. E quando ele teve fome, querido, ele lembra do seu velho pai. E quando ele lembra, dentro dele tem um regozijo. Ele olha para suas roupas, suas vestes, e ele sabe que não é mais uma veste de filho maravilhoso, o filho de papai. Quem sabe ele olha, passa a mão no seu rosto, e ele sente que a barba está grande. Ele passa a mão no seu cabelo, ele vê que a situação não é assim. Quando a gente perde o foco das coisas de Deus, a gente começa a olhar para baixo, a gente já não é mais como a coça, a gente começa a se preocupar com as coisas material. Jesus está dizendo para alguém aqui: busca primeiro o reino do céu, a justiça de Deus, e as coisas demais vão ser acrescentadas. Aleluia. E este jovem precisava receber esse anel.
8 joias no anel da reconciliação. A gente sabe que joias são pedras preciosas. E a primeira pedra que estava em cima do anel deste jovem, a primeira pedra chama-se fé. As lutas de hoje em dia, as lutas só vêm para tentar abater a nossa fé. Porque a Bíblia diz lá nos Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que quem se aproxima de Deus tem que se aproximar com fé. Tem que crer que Ele existe. Tem que crer que Ele é galardoador daquele que busca. Tiago diz que aquele que tem que pedir sem duvidar. E a primeira coisa que ele precisava, talvez ele já estava bonito, com a sandália nos pés, cabelo cortado, querendo conjecturar, ele já estava cheiroso, mas precisava um anel. Talvez eu tenha falado aos ouvidos de pessoas aqui, porque senão Deus não me dava essa palavra. Que pessoas, talvez você esteja bonito na casa de Deus, talvez você esteja bonito, todo alinhado, bonitinho, sabe pregar muito bem, sabe cantar muito bem, aleluia, dirige o culto muito bem, mas na sua mão falta-lhe um anel, e se tem um anel, falta-lhe a pedra preciosa, e a primeira pedra que estava sobre o anel era a fé. Ah, querido, se eu e você não tiver fé no Deus que nós estamos buscando em vão. É preciso a gente ter fé, é preciso a gente se aprofundar de Deus em fé. A Bíblia diz lá em Romanos 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se viu. Eu fico olhando, aleluia, os escritores dos Hebreus falando dos heróis da fé. A Bíblia vai citar um grande homem da fé, que é o nosso pai até hoje, é Abraão. Quando Deus chama ele e diz: olha, Abraão, saia do meio da sua parentela, desta terra, e vai para onde eu te ordenar para ir. Hoje a gente tem GPS no celular, hoje tem GPS no carro, hoje tem tanto lugar para a gente ir, Deus mandar, e muitas vezes são rebeldes e a gente não vai. Mas Abraão saiu sem destino, e isso significa fé. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Obrigado, isso aqui foi a prece. Precisamos entender e ouvir o que Deus quer, porque senão a nossa reconciliação é em vão. A segunda joia, paz. O que mais tenho visto em minhas lágrimas é irmão dizendo: pastor, me ajude que eu estou sem paz. Jesus disse a João: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, João 16:33, mas tem de bom ânimo que eu venci. Eu não dependo de um bom estado para ter paz. Eu não dependo dos meus vizinhos para ter paz. Eu não dependo de muita coisa para ter paz. Eu não dependo de ter uma conta no banco para ter paz. Eu dependo de ter esse anel. E só consigo esse anel através da reconciliação, através do jejum, através da oração. Aleluia. O diabo sabe que eu gostava de uma seresta, de um reggae. E às vezes eu chego na casa até mesmo de mim para fazer algo, o reggae está tocando. E alguém disse: pastor, você está incomodado? E não estou incomodado, porque ele não entra, nem passa. Aleluia, Jesus. Não deixe que seu vizinho lhe tire sua paz. Aleluia. Não deixe que sua esposa tire sua paz. Não deixe que teu esposo tire sua paz. Não deixe que teus filhos tirem sua paz. Porque essa paz é Jesus que dá. A paz é que tudo está voltando em tua vida. Você segura lá em 30 de Salmo, versículo 5. O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem tem paz dorme bem. Quem tem paz não tem insônia, a não ser que você acorde de madrugada para você orar. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz que Pedro, ele foi preso. E o chefe lá disse: olha, prende ele que a gente vai matar amanhã. Pedro estava orando. Pedro tinha paz. Pedro sabia para onde ele ia. Ele tinha as 8 joias da reconciliação.
Aleluia, Jesus. Segunda joia. Terceira joia. Perseverança. A gente observou as Olimpíadas aí. Muitas pessoas teve que sacrificar. Não ia para a festa. Se separou de vizinhos, de amigos, não bebia. Tudo para quê? Para chegar lá, fazer bonito. E não só fazer bonito, mas para ter força e vencer. E nem todos que foram venceram. Só os que venceram é que tinham perseverança. A Bíblia diz, querido, que só vai vencer quem perseverar até o fim. A Bíblia não diz que nós já estamos salvos. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será. Esse será aí abre muitas questões. Que quando a Bíblia diz será, é preciso perseverar. Tem pessoas que aceitam Jesus hoje e pensam que é salvo. A gente tem que perseverar, porque a única coisa que o diabo quer tomar de mim e você é a aliança, é a joia preciosa. E a gente tem que perseverar. Aleluia, Jesus. Quarta joia. Caráter. Esse jovem não tinha um caráter. Perdoe, pastor. Apóstolo, eu vou falar. Eu sempre respeito a igreja de Cristo. Sempre respeito, porque eu sei que é a noiva de Cristo. Mas este jovem não tinha caráter nenhum. E a pessoa que não tem caráter é a pessoa orgulhosa, é a pessoa desobediente, é a pessoa irreconciliável. Estas pessoas não têm caráter. Ela não é capaz de perdoar, ela é capaz de guardar rancor. A Bíblia diz lá em Efésios: não deixe nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe. Tem pessoas aqui dentro que estão perturbadas, sem caráter por causa da raiz de amargura. Mas Deus está querendo colocar essa pedra. Aleluia, Jesus. O dia meu irmão disse assim: você é pregador de bênção. Eu disse: eu prego que Deus mandar. Aleluia. A gente sabe que pessoas sem caráter têm dupla personalidade. Eu digo sempre na igreja: temperamento é uma coisa, natureza é outra. O temperamento de Pedro era fleumático, e a natureza dela é de chegar e resolver. Amém? Que a sua natureza seja assim. Agora, dupla personalidade, querido, Deus está chamando em você agora, é para o conserto. Aleluia, Jesus. Quinto, ele tinha que ter um anel, perdão, a joia em cima desse anel, que significa esperança. Se os irmãos for observar Romanos capítulo 5, de 1 a 5, você vai ver Paulo retratando acerca desses 8 anéis. A Bíblia diz que a tribulação, querido, todos os crentes é atribulado. Se você for chamar hoje em dia de um crente atribulado, ele vai querer dar em sua cara.